Também boa noite a todos. Ainda em oração. Meu Deus e meu Pai, sei que Tu me ouves, que Tu me vês, que Tu nos acolhes. Fazei esse momento, por favor, de encontro, de recolhimento, fecundo e com frutos. Virgem Santíssima, minha mãe, cobre todos nós com seu manto. Meu Pai, São José, intercedei por nós. Meu anjo da guarda, fica conosco. Amém. Rezemos uma Ave Maria também pelo anjo da guarda de cada um, para que o que vamos falar hoje um pouquinho de São José possa nos ajudar e ajudar muito. E a todos que estão ouvindo em casa também, pelo anjo da guarda de cada um deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês, com a comunidade Sagrada Família. Me convidaram hoje para falar um pouquinho de São José. Falar de São José é algo muito sublime, muito santo. E falar de São José dentro de uma comunidade Sagrada Família, onde vocês já têm lindamente o ícone de Jesus, Maria e José, eu me sinto mais ainda privilegiado por falar de José na comunidade Sagrada Família. Em primeiro lugar, amar a São José é caminho seguro de amar mais ainda Nossa Senhora. Eles são inseparáveis, como todos os santos e santas e doutores da igreja já nos ensinaram. São José, por nós católicos, muitas vezes desconhecido, mas hoje, com a graça de Deus, não pretendemos fazer um aprofundamento, porque nem daria tempo. Algumas comunidades no Rio Grande do Sul fazem aprofundamento só sobre a pessoa de São José. Leva 3 dias e nunca se esgota nem 10%. São aprofundamentos josefinos que nós falamos. O próprio Padre de Grandes é da Ordem de São José. OSJ, Ordem de São José. O grande Padre de Grandes, que tem um ministério de cura e libertação, conhecido no mundo inteiro. O tempo é curto, vou dar algumas pinceladas de São José. Vou dividir essa palestra falando um pouquinho da personalidade de São José e falando um pouquinho de alguns milagres que eu trouxe para vocês. Vou ler alguns milagres. Às vezes ler é um pouco cansativo, mas que o Espírito Santo umedeça o coração de vocês para que fique gravado como fogo. Primeiro, Pio IX declarou e decretou José patrono da igreja. Leão XIII escreveu a sua primeira encíclica, uma encíclica a São José. João 23, o Papa João 23, fez uma oração eucarística e colocou no cano romano São José na frente de todos os apóstolos e santos. São José foi colocado por João 23, que tinha uma devoção enorme a São José. Eu vou ler algumas coisas que eu gostaria que vocês ouvissem na íntegra sobre o que João 23 falava de São José. O Concílio Vaticano II, quando todos os cardeais, a maioria, nós sabemos da história, estudando teologia, a maioria dos cardeais não queriam que João 23 abrisse o concílio. Ele era um papa de transição, assim pensavam. E ele abriu o grande concílio ecumênico Vaticano II. Aí então os cardeais perguntaram para ele, isso foi Dom Múcio, da Rede Vida, que me colocou, já faleceu Dom Múcio. E perguntaram para João 23, mas então a quem nós consagraremos o concílio Vaticano II, ecumênico II? Diz que ele sorriu até a orelha e disse assim, é fácil, está consagrado a São José. O Concílio Vaticano II é todo consagrado a São José. E esse gigantesco Papa que aí está, o Papa Francisco, é uma pérola que veio da América Latina. Essa pérola, essa joia que estava escondida aqui na América Latina. Com um coração franciscano, mas cabeça de jesuíta. Tudo que ele fala e faz tem endereço certo. No seu emblema, no seu escudo, ele coloca a estrela de Maria, porque é impossível amar São José e não amar Nossa Senhora, e vice-versa,
Ele colocou no seu brasão, depois vocês procurem na internet, a estrela de Nossa Senhora e do lado uma flor de nardo. A flor de nardo, que significa a presença maciça de São José. E como não poderia ser, uma primeira reforma que ele já faz, nas 4 orações litúrgicas da Santa Missa, percebam amanhã na missa, ele colocou esse ano a invocação de São José, nas 4 orações litúrgicas. Logo depois que pede a oração a Maria, vem lá, e a São José. E logo depois, para vocês se posicionarem na missa, onde é essa fase, essa oração, no folhetinho da missa, vem logo depois quando o padre levanta por Cristo, com Cristo e em Cristo. É a última oração eucarística antes. Está lá, uma invocação a São José. Então assim, a gente, com essa simplicidade, nós colocamos algumas coisas da igreja, não é? A São José. Existe um testemunho. Primeiro, amar a São José, em hipótese alguma Nossa Senhora fica com ciúmes. Pelo contrário, em Medjugorje, numa das suas revelações, Nossa Senhora falou, e também falou para Ágada, a Soror Ágada, Maria de Jesus, a grande escritora daquela mística cidade de Deus, 4 volumes. Nossa Senhora em Medjugorje falou assim, que o mundo vai se lamentar de não recorrer a São José, o meu esposo de Maria. São José foi o guardião dos 2 maiores tesouros de Deus. Quais são os maiores tesouros de Deus nessa terra? Jesus e Maria. Tudo é tesouro de Deus, o mundo foi Ele que criou. Mas para guardar esses maiores tesouros de Deus, Deus confiou a São José. E um anjo apareceu para José e falou assim, não temas, José, de receber Maria como sua esposa. Vocês podem imaginar isso para um homem? Nós imaginamos, e vocês dessa comunidade muito bem, quem é a Virgem Santíssima. A grande Virgem Santíssima, rainha de todo o criado, rainha dos anjos, terror dos demônios. E aparece um anjo e fala para São José, não temas em receber Maria como sua esposa, legítima. José é casado legitimamente com Maria. José, pai adotivo de Jesus Cristo, pai virginal. O mesmo Jesus quis que todo mundo na Galileia, em Jerusalém, há 2000 anos atrás, pensasse que ele fosse filho legítimo de José. Jesus deixou passar assim, tal o respeito que ele tinha a José, pai adotivo. Jesus não saía falando, olha, ele é meu pai, mas é adotivo, viu? Nunca ele fez isso. Ele é meu pai. Obediente a José, obediente Maria, obedientíssima a São José, obedientíssimo Jesus a José. Agora imagina quando José se levanta no céu, o grande São José, e pede por você. Pede diante de Nossa Senhora e diante de Jesus por vocês. O próprio Jesus, obedientíssimo, obedece São José de novo. Não é? Eu queria ler um testemunho assim. Antes de falar do grande irmão André de Bessé, deixa eu puxar, trouxe uma cola aqui para a gente. São José, patrono da Igreja Universal. Desde o início do seu pontificado, em 10 de dezembro de 1847, Pio IX consagrou uma particular devoção a São José. Em 1854, numa locução, Pio IX indicou São José como a mais segura esperança da Igreja depois de Nossa Senhora. Em 20 de setembro de 1870, as tropas piamontesas tomavam Roma. O Concílio Vaticano I foi suspenso. Em 8 de dezembro seguinte, numa hora difícil para a Igreja, Pio IX declarou oficialmente São José padroeiro universal e elevou sua festa de 19 de março ao rito duplo de primeira classe. Pio IX, Papa, para perpétua memória. Eis o texto oficial do Papa. Assim como Deus estabeleceu o patriarca José, filho de Jacó, lá no Antigo Testamento, governador de todo o Egito,
para assegurar ao povo de Deus o trigo necessário e a vida, assim também, quando se cumpriram os tempos em que o Eterno, que é Jesus, ia enviar à terra o seu Filho único, Jesus, para resgatar o mundo, escolheu outro José, de que o primeiro foi figura. Estabeleceu-o, José, príncipe e senhor de sua casa e de todos os seus bens. Entregou à sua guarda os seus mais ricos tesouros, Maria e Jesus. É a palavra do Papa Pio IX. Com efeito, José desposou a Imaculada Virgem Maria, na qual, por virtude do Espírito Santo, nasceu Jesus Cristo, que quis passar aos olhos de todos por filho de José, e se dignou ser-lhe submisso, aquele que tantos profetas e reis tinham desejado ver, aquele que é Jesus, que tantos profetas e reis queriam ter desejado ver, ansiosamente esperavam Jesus. José não somente viu Jesus, mas conversou com ele, trouxe-lhe no colo, com ternura paternal, cobriu-o de beijos, com zelo e cuidado, e solicitude sem igual alimentou. Aquele que os fiéis deviam comer, o próprio pão da vida, José trouxe em seus braços. Dizem que quando cheiravam a roupa de José, cheiravam o próprio Filho de Deus. Eu tive a graça de estar 2 vezes na oficina de São José lá em Jerusalém. 2 vezes. E é de arrepiar, porque você deixa os seus pedidos de oração, e a gente sabe que ali muitas graças acontecem. Devoção a São José. Olha o que diz Santa Teresa. É sobrejamente conhecida a devoção de Santa Teresa d'Ávila, na Espanha, a São José. Nesse pequenino texto, ela aponta como aquele que favorece o processo espiritual e como mestre na oração, afirmando sempre que obteve graças que lhe pediu. Agora é Santa Teresa falando. Eu gostaria de levar toda a gente à devoção para com o glorioso santo. Tanta experiência eu tenho do seu crédito junto de Deus. Nunca vi ninguém, diz Santa Teresa, nunca vi ninguém ser-lhe verdadeiramente dedicado e honrá-lo com um culto especial sem avançar na virtude, porque ele favorece singularmente os progressos espirituais das almas que se lhe recomendam. Depois de vários anos, Santa Teresa falando, parece-me, peço-lhe uma graça especial no dia da sua festa e sempre sou ouvido. Santa Teresa diz isso. Todas as vezes que no dia 19 de março ela pede uma graça especial, é ouvida. Façam isso. Ponham à prova. No dia 19 de março, façam um tríduo antes, façam uma novena e vocês se surpreenderão. Se surpreenderão, como eu na minha vida, muitas vezes me surpreendi comigo mesmo, com os outros. E são surpresas fantásticas. Às vezes até toca um telefone e algo acontece, porque você está invocando a São José. E ele vai cuidar de cada um de nós nessa tarde. Ele aqui está, poderosamente com a sua mãe. Nós não merecemos, mas Deus quer nos fazer dignos, porque eles são. Continua Santa Teresa. Se eu tivesse autoridade para escrever, demorar-me-ia de bom grado aqui a fazer o relato de tantas graças concedidas por este grande santo, tanto a mim como a outros. Mas para não sair do que me foi imposto, serei em muitos pontos mais breve do que gostaria e noutros, pelo contrário, mais longa do que o necessário. Tanto me falta a discrição para quando se trata de fazer o bem. Peço apenas, por amor de Deus, Santa Teresa falando, aos que não me acreditarem, façam a experiência de invocar São José. Acabarão por reconhecer as vantagens resultantes da intercessão deste santo glorioso patriarca e da devoção que se lhe tem. As almas de oração, sobretudo, deveriam sempre honrá-lo com um culto particular e especial. Aliás, não vejo como,
se pode pensar na rainha dos anjos, em Nossa Senhora, e em tudo o que ela teve de sofrer na companhia do menino Jesus, sem agradecer a São José tê-los assistidos tão bem um e ao outro. Aqui nós temos, vamos pular essa daqui. São José, nosso advogado e protetor. Mais uma passagem de Santa Teresa. Já falei um pouquinho dela. Santa Teresa d'Ávila afirma no capítulo 6 de sua vida que São José sempre mais por ela, sempre fez mais por ela do que aquilo que lhe pedia. E ele faz isso com a gente também. Sempre faz mais do que nós pedimos. E que todas as graças que obteve lhe vieram por intermédio desse glorioso patriarca. Ela diz assim, uma parte do seu livro: tomei também o glorioso São José por advogado e protetor, e recomendei-me muito particularmente a sua intercessão. Este Pai venerado da minha alma socorreu-me de modo visível, fez o mesmo em muitas outras ocasiões mais consideráveis, em que tratava a minha honra e a salvação da minha alma. Fez mesmo mais por mim do que eu pedia. Aliás, não me lembro de nada lhe ter pedido, até agora, que ele não mo tenha concedido. Mais um trechinho de Santa Teresa. Se ela está falando isso, quem somos nós para não acreditar? Alguns relatos de São José, alguns milagres de São José. Prestem atenção. Esse título, A Caneta de São José. A Congregação das Irmãs da Caridade em Nova York, país protestante. 90% dos americanos são protestantes. Só 10% são católicos. E pasmem vocês, 10% são católicos. Eles têm 44 mil padres nos Estados Unidos. Último censo que eu tenho essa informação. Enquanto no Brasil, país católico, tem só 17 mil. Eles têm 3 vezes mais sacerdotes que nós. Sabe o que significa isso? Que o povo de Deus, por capita, tem mais pastor, mais tempo o pastor tem para os seus filhos. Um país protestante. Mas voltando aqui. A Congregação das Irmãs da Caridade em Nova York estava em dificuldades para manter o grande número de crianças órfãos internas. Solicitaram então ao governo, que é protestante, governo americano, uma subvenção para as despesas da casa. Essa subvenção dependia de aprovação do Senado. Como é que o Senado protestante vai aprovar algo para os católicos? Constituído em grande parte de não católicos. A superiora da congregação, em tão aflitiva situação, dirige-se a São José e pede-lhe a solução deste caso e confiadamente coloca nas mãos da imagem de São José uma caneta. Ela vai lá, pega uma caneta na imagem de São José e põe na mãozinha dele e vai embora. Um ato de fé. E dizendo: aqui ficará nas vossas mãos, São José, esta caneta, até que o projeto seja assinado. Passou um mês. Numa tarde, as religiosas ouviram um barulho da caneta caindo no chão. A superiora foi buscá-la, radiante, e disse: São José ouviu-nos. E de fato, 1 hora depois, chegou um telegrama informando a aprovação da lei e a liberação de um dinheiro para que o orfanato católico não fechasse em Nova York. Agradeceram a São José e consagraram-lhe maior devoção. Eu trouxe uns 10 testemunhozinhos só, sem brincadeira, de milhares que eu tenho, em livros que eu ganhei do Padre Bach, por misericórdia de Deus. Livros que vieram da Europa, de Portugal. Por isso que eu demoro um pouco para ler, porque tem que dar umas ajeitadas no texto aqui. Aí tem outros testemunhos. Eu vou ler de Santa Bernadette. Conhecem Santa Bernadette? Aquela vidente do grande santuário de Lourdes. Quem já esteve em Lourdes aqui? Levanta a mão. Fátima é fantástico, mas Lourdes é de cair o queijo. Porque Fátima tem uma presença forte de Nossa Senhora.
todos têm. Mas em Lourdes não só tem a presença de Nossa Senhora, como tem a água milagrosa que você bebe, bebe, fica o dia inteiro bebendo aquela água, pode cair de cabeça se quiser lá também. Entendeu? Quando eu fui lá, me atirei mesmo, olha, porque o dia inteiro indo no banheiro, tanta água que eu bebia, falei, agora eu não posso levar na mala 500 litros de água, vou fazer o meu corpo, né, purifica, né, pela misericórdia de Deus. Então, Bernadette foi aquela vidente da aparição na França, em Lourdes. O seu corpo está intacto até hoje. Dos ressurretos, dos corpos não corruptíveis, é o mais belo que tem. Ela tem quase 100 anos que está dormindo numa redoma. Pasmem vocês. Foi Dom Keller que me falou isso. Bispo do Opus Dei. E eles são rígidos, hein? Falou, Rogério, você é um homem que busca relíquias, busca a vida dos santos, e você está certo. Faça isso mesmo. Esse é o caminho seguro. Mas você fala de Bernadette, então eu vou te dar uma outra notícia. Ela transpira, depois de 100 anos que morreu, e de tempos em tempos precisa trocar o hábito. Que igreja tem isso? Ela transpira, ela sua. 100 anos que morreu. Santa Bernadette, meu Deus. Santa Bernadette tinha grande confiança na proteção de São José. Certa vez pôs-se de joelhos diante de uma imagem de São José para rezar a Nossa Senhora. Ela muitas vezes rezava diante da imagem de São José, mas falava com Maria. Ora, é tudo a mesma coisa, dizia ela. No céu, eles se entendem bem. Não tem essa ciumeira que nós temos aqui na terra, um com o outro santo. Eles se entendem bem. Às vezes ela dizia a um doente, estás a sofrer muito? Vou já fazer uma visita ao meu pai José. Que pai? Dizia a irmã. Pois não sabes que agora o meu pai é São José? E sempre as visitas ao pai São José davam resultados maravilhosos. Cura de uma cega. Numa aldeia perto de Turim, na Itália, chamava Vinovo, vivia uma jovem chamada Maria Stardero, a qual teve a desdita de perder a visão, ficou cega. Ansiosa por recuperá-la, foi conduzida à presença de Dom Bosco. Conhecem Dom Bosco? Dom Bosco. Com o qual manteve este diálogo. Dom Bosco disse, há quanto tempo estás doente? Há muito tempo, mas há 1 ano que eu não enxergo mais nada. Dom Bosco disse, já consultaste os médicos primeiro? E o que eles dizem? Ela disse, usei toda espécie de remédios sem resultado. Os médicos não dão a menor esperança. E pôs-se a chorar. Quereis servir-te da tua visita para o bem de tua alma e não para ofender a Deus? Disse Dom Bosco. Prometo de todo o coração. Aí, ela disse, vou repetir isso. Quereis servir-te da tua vista para o bem de tua alma e não para ofender a Deus? Ela disse, prometo de todo o coração. Então Dom Bosco disse assim, com um tom solene, exclamou, para a glória de Deus e da Santíssima Virgem. Ele abriu a mão e disse, diz o que eu tenho na minha mão. A jovem abriu os olhos, começou a enxergar, fixou-os no objeto de Dom Bosco, apresentava e gritou, vejo uma medalha da Virgem Santíssima. E ele virou, e do outro lado? Vejo agora a imagem de São José. Não descrevemos o que então se passou nesse momento. Só diremos que Maria Stardero entendeu, estendeu as mãos para pegar a medalha, que caiu no solo. Ela já não enxergava, mas enxergou a medalha, indo parar em um canto da sacristia. E a mesma menina encontrou-a, fato que persuadiu a todos na realidade desta cura. Maria Stardero nunca mais sofreu da cegueira. Essa é famosa, que o padre Bach contava muito. 2 franciscanos estavam viajando no navio quando tiveram a desdita de naufragar. 2 franciscanos no meio do alto mar e era à noite. Imagina acontecer isso, hein? Assim à noite o barco afundar com aquelas ondas. Os tripulantes da nau foram lançados ao sabor das ondas. 2 frades agarraram numa tábua e imploraram a ajuda de São José com fervor. Eis que surge um jovem distinto que os leva até a praia. Cheio de gratidão, perguntaram-lhe, quem és? O jovem respondeu
que era São José, e que se eles quisessem, doravante, ser agradecidos, deviam recordar-lhe sempre suas 7 principais alegrias e suas 7 principais dores. Honremos as dores e as alegrias de São José, se desejamos ser-lhes agradáveis. São José que disse isso: querem me agradar? Meditem nas minhas 7 alegrias, meditem nas minhas 7 dores. Está tudo na internet. Tem a milagrosa proteção, está aqui marcado, mas eu vou pular. O valor da esmola. Um pecador empedernido estava prestes a morrer e não queria reconciliar-se com Deus. Prestes a morrer e não queria se encontrar com Deus, se reconciliar com Deus. A sua esposa sofria horrivelmente diante de tamanha amargura. Um sacerdote amigo aconselhou a procurar um pobre e dar-lhe esmola, em honra a São José. Dar uma esmola em honra a São José, para alcançar a conversão do marido. Obedecendo ao conselho, a esposa procurou um mendigo esfarrapado, deu-lhe uma bela quantia e pediu suas orações ao mendigo. Naquele preciso momento, o seu marido pediu o auxílio de um sacerdote e recebeu os santos sacramentos da igreja. Converteu-se sinceramente graças a uma esmola dada a um pobre em honra de São José. Dar esmolas em honra de São José é prática excelente. Repitamos isso. Um título que fica para uma outra oportunidade. Novena milagrosa de São José. Cura de Santa Teresa. Como vi que não, ela diz assim, Santa Teresa, como me vi tão doente, diz Santa Teresa, que os médicos da terra não me curavam, resolvi acudir novamente ao céu. Tomei por advogado e senhor o glorioso São José. Encomendei-me a ele muito. Vi claramente que assim, desta necessidade e de outras maiores, este glorioso Pai e Senhor meu, se ouve para comigo com muita bondade do que eu poderia pedir. Não me lembro até agora de ter lhe suplicado alguma coisa que ele tenha deixado de fazer. São José, essa aqui é engraçada, arranjou um dinheiro. Quer dizer, São José para nós não é que nem algumas igrejas aí que usam São José, ou querem usar São José como amuleto da sorte agora, como aquele que passa a mão na lâmpada e aparece o gênio. Não é isso. Não é isso. A verdadeira devoção a São José, como diz os santos, não nos falta nada. No campo espiritual, como no campo temporal. Ele vem em nosso socorro. Ele não deixou faltar nada a Maria e a Jesus. Frei Rogério Nenhalmans, superior franciscano em Lages, estava a construir um colégio para crianças. Veja, a intenção era para os outros. Um colégio para criança, para fazer o bem aos outros, não para se enriquecer. Quando faltou dinheiro, escreveu uma carta nesses termos: querido glorioso São José, preciso de 5.000 reais, 5.000 cruzeiros, até o fim desse mês, hein? Arranja-me, por favor, e eu te prometo ser mais devoto e fiel. Frei Rogério colocou a carta debaixo da imagem do santo. Pouco depois chega uma carta da Bahia com metade, 250 reais, e logo depois Frei Osvaldo trazia exatamente a outra metade, mais 2.500 reais, cruzeiros, desculpa. Todos ficaram admirados com a confiança do Frei Rogério em São José e de como for atendido prontamente. Só uma pinceladinha aqui. O grande santo, eu vou terminar falando do irmão André de Bessé. Quanto tempo eu tenho aí? 5? Opa! Vou fazer virar 50 minutos então isso aí. José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, diz assim: nosso Pai e Senhor São José é mestre em vida interior. Coloca-te sobre o teu patrocínio e sentirás a eficácia do teu poder. Coloca-te sobre o teu patrocínio e sentirá a eficácia do teu poder. São Tomás de Aquino, doutor angélico da igreja. Alguns santos, diz ele, sempre que São Tomás fala é importante ouvir bem. Alguns santos receberam o privilégio de nos proteger em casos particulares, Santa Luzia, São Francisco, mas São José foi conferido o encargo de nos socorrer em todas as necessidades,
todos os tipos de necessidades. E em qualquer negócio, o encargo de defender e proteger e amparar com perene benevolência todos os que a ele se recomendam. Santo Afonso, quem não sabe que São José ocupa depois de Maria o primeiro lugar no coração de Deus, e muito pode junto do Senhor em favor daquele que imploram o seu auxílio? Santa Gertrudes, vi no céu os santos e santas inclinarem a cabeça todas as vezes que pronunciavam o nome de São José. Aí tem São Basílio, aí tem São Bernardo, não é? Eu acho que Santo Antônio Claret. Eu gostaria de aproveitar esses 3 minutinhos. Olha o que disse o Papa João 23. Olhem bem isso. O Papa João 23 deixou-nos muitas provas. Ele vai ser canonizado agora em abril do ano que vem. O Papa João 23 deixou-nos muitas provas da sua devoção a São José, como Francisco agora. Confessava o Papa, abre aspas, São José, amo-o muito, tanto que não posso começar ou concluir a minha tarefa diária sem que a minha primeira palavra e o meu último pensamento sejam para ele. João 23. João 23. Não arrepia vocês? Não arrepia? E terminando aqui, o irmão André de Bessé, que é esse santo que foi beatificado e canonizado pelo Papa João Paulo II, esse que eu mostro na mão aqui, não é? O grande irmão de Bessé. Tenho a alegria de terminar falando dele. Alguns dos títulos que ele tinha era esse: o colecionador de muletas. Não vou ler, vou falar um pouquinho de viva voz. Esse homem, ele era um porteiro de uma escola. Não era diácono, não era padre, não era bispo, não era alguém importante. Era um mero porteiro de uma escola durante 50 e poucos anos. Mas ele dizia, dele se conhecia em todo o Canadá, que ele só sabia fazer uma coisa: rezar. Rezar. O que é mais importante para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Hoje, do jeito que o cristianismo é solapado de todos os cantos, do jeito que nossa igreja é agredida por tantas filosofias, em que corremos risco mesmo da nossa fé. Por isso o Papa decretou um ano da fé. Hoje, com tantas ideologias, com novelas projetando tanta maldade da nova era, querendo destruir os princípios cristãos, Deus de novo, nesses tempos difíceis que vivemos a igreja e a humanidade, onde parece que o inferno inteiro está sobre a face da terra, tivemos uma sucessão da misericórdia de Deus. João 23, o grande Papa, João Paulo II, outro, Bento XVI, que será canonizado pelo seu exemplo de humildade e conhecimento. Vivemos um tempo histórico, temos 2 papas. Quando pensávamos em viver isso? Um conversa com o outro. E o grande Papa Francisco, mostrando para nós a figura da Sagrada Família, que devemos estar debaixo do manto protetor de Jesus, Maria e José, para aguentarmos firmes os ataques contra a nossa fé. Quem não está sendo provado hoje? Nossos filhos, nossa família, o nosso matrimônio, os sacerdotes, os bispos, a igreja. O próprio Papa está precisando fazer uma reestruturação no dicastério por causa dos ataques de Satanás. O grande exorcista Gabriel Amorte, falando claramente, pedindo a oração de toda a igreja, que precisamos limpar Satanás desse mundo. E nesse momento privilegiado, porque Deus é maior do que Satanás e de qualquer força, ele manda de novo Maria e São José. E esse grande homem, assim como no Brasil, Aparecida para nós é a padroeira do Brasil. Este Santo André de Bessé é referência no Canadá. O colecionador de muletas, um homem que ficava
simples, cuidando de um colégio. Mas como ninguém é o maior difusor da presença de São José do que ele é para nós. Pessoas chegavam lá, precisando amputar a perna até, que, casos assim terríveis. E aí, os que tinham fé falavam, não, vamos primeiro falar com o irmão André de Bessé. E ele muitas vezes falava, eu ia ler aqui alguns testemunhos, mas para não ser cansativo, vou traduzir do jeito que está na minha cachola. Ele falava assim, você tem fé? Ele sempre falava isso, você tem fé em Deus? Porque ele sempre repetia, a fonte única de todas as graças é Deus. Repitam comigo isso. A fonte única de todas as graças é Deus. É de Deus que vêm os milagres. Ele é a única fonte. Mas pelas virtudes de Maria, insondáveis, e José, nós conseguimos receber graça. E muitos que iam perder a perna, ele ungia com óleo. Era um óleo que veio lá do Canadá, que ele era um ciro pascal, que derretia diante de uma imagem de São José, e aonde ele ungia com a medalhinha de São José, enfermidades eram curadas, pessoas com depressão, pessoas angustiadas, muletas, cadeiras de roda. Tem uma sala lá em Montreal, chamada Sala dos Milagres. Ele conseguiu, o irmão André, construir o maior templo do mundo a São José. É do tamanho de Aparecida, pouquinha coisa menor, só para vocês terem uma ideia, no Canadá. Então, meus irmãos, terminando, é muita coisa para falar de São José. Se agarrem a São José. Procurem saber mais de São José. Estão passando dificuldades? Façam uma novena atrás da outra. Uma atrás da outra, até conseguir a graça. Mas muitas vezes, esta graça será alcançada nos primeiros dias. Nós vamos acolher agora Jesus com Maria e José. E depois da adoração, do louvor, nós receberemos então a bênção do Santíssimo Sacramento. Como disse Santa Teresa, gostaria que todos fossem a São José. Ele nos ensina a amar Jesus e Maria, seus dois tesouros. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Vamos acolher Jesus com uma linda salva de palmas. É Jesus que entra. É Jesus o Senhor. É Jesus o Salvador. Obrigada, Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa. Eu sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de
tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa, eu sou feliz vivendo